Oi. Bom, gente, então, estamos aqui hoje falando sobre conceitos de farmacologia para a área PET, a área de auxiliar veterinário. O que seria um conceito de farmacologia? O que vem na mente de vocês quando eu falo conceito de farmacologia? Farmacologia lembra o quê? Remédio. Muito bem. Mais alguma coisa? Farmácia, remédio, né? Sim. Farmácia, remédio, farmacologia. Então nós temos aqui tipos de medicamentos. Nós temos os fitoterápicos, que são à base de plantas, né? Então geralmente a pessoa, né, quando está com problemas de fígado, aí você vai lá, toma aquele chá de boldo, ou então quando está com problema de rins, alguém indica chá de quebra-pedra. No reino animal, os elementos também que vêm da natureza também são utilizados. Os fitoterápicos também são utilizados para os sistemas, para a prevenção da saúde ou melhora da saúde. Como o exemplo que eu dei, um problema de gordura no fígado pode afetar um animal. O boldo, hoje, ele é um dos melhores, a alcachofra também é um dos melhores medicamentos fitoterápicos para esse tipo de situação. Então nós temos os fitoterápicos à base de plantas. Temos também os sintéticos. Os sintéticos, eles são produzidos 100% em laboratórios. Então, lá no laboratório, por um processo químico, né, uma série de testes, e também por meio da fórmula, eles pegam aquela composição da fórmula, é tudo muito bem detalhado, estudado, e formam um medicamento. Tá? É importante falar que alguns medicamentos, quando eles são comercializados, eles têm uma patente. Eles são patenteados por um período aí de cerca de 10 anos ou mais. Por que eles são patenteados? Só a empresa dele pode vender. Porque em algumas situações no laboratório que descobre, desenvolve a fórmula, então ele vai ter a patente de só ele poder produzir aquele medicamento e durante um período faturar somente ele no mercado. Depois que uma patente, o período de patente cai, aí outros laboratórios podem produzir medicamentos similares e genéricos. São medicamentos que possuem a mesma composição, mesma fórmula e mesma eficácia. Tá? Então, sintéticos produzidos 100% em laboratórios. Nós temos os medicamentos de origem animal, que são óleo de peixe, ômega 3, muito utilizado para pessoas que precisam de concentração, melhora circulação sanguínea, e também no reino animal para melhorar a taxa de HDL e LDL. Como eu falei com vocês, H de herói, HDL, e L de ladrão. Aí as pessoas falam assim, já bota o L ficou tão associado na campanha política com Lula, né? L, Lula, ladrão. Mas, né? Eu estava falando isso na outra aula, as pessoas, mas assim, é só uma brincadeira, né? Eu não faço nenhum tipo de militância política, cada um vota no que bem entender. Então eu falo, HDL é o Lula? Não, é L de ladrão. Tá? Semissintético. Eles possuem substâncias de origem animal e sintética. Então, lá no laboratório eles pegam elementos de origem animal, juntam com elementos de origem de laboratório e formam um medicamento, que ele é semissintético, origem animal e origem substância produzida em laboratório. Tá? Efeito placebo, isso é mais relatado entre humanos, mas pode ocorrer também no reino animal. No reino animal, na aula passada eu falei que a cadela pode ter uma gravidez psicológica. Quando os seios dela sofrem infecções, irritações e há um inchaço nos seios, nas mamas delas, né, ela associa aquilo com um processo de gestação. Então, é uma gravidez psicológica. No caso do medicamento, quando o animal vê aquele medicamento ou um outro medicamento, ele já vai próximo daquele medicamento, porque de repente ele já tomou o medicamento durante muito tempo. Então, quando ele vê aquele medicamento, ele já conhece o frasco, ele não se assusta, ele chega próximo. Então, isso é um efeito placebo. Mesmo que
o tratamento dele já tenha sido interrompido, mas ele, claro, é um ser irracional, ele não tem essa noção de início, meio e fim de tratamento, de alta que o veterinário vai dar, mas ele vê o pote, ele já vai associando aquele pote a ele. De repente, uma dor que ele sentia, e ele via toda vez o auxiliar veterinário, ou o próprio veterinário, abrir aquele pote, dar um medicamento para ele, então ele associa, há uma associação, olha que incrível. No nosso reino, entre humanos, seres racionais, o efeito placebo vai ser quando você tem um apego psicológico àquele medicamento. De repente, aquele medicamento não vai resolver a sua vida em nada, não vai trazer nenhum tipo de benefício psicológico ou de saúde para você. Mas o fato de você acreditar que aquele medicamento que você tomar, ele vai fazer algo por você, você acaba tomando e psicologicamente se preparando após o medicamento, dizendo que está se sentindo bem, vitalizado, com vigor físico, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, é um efeito placebo, psicológico. Você acha que está fazendo efeito, mas não está fazendo efeito. Então, nós temos exemplo de pessoas que são viciadas em xaropes. A pessoa pega o xarope, ali tem mel, própolis, né, agrião, aquelas coisas todas, e a pessoa acha que ela tomando xarope, o ano inteiro ela vai estar